Professor, no caso da condenação do ex-membro do MPF à indenização, indica alguma mudança na teoria do órgão pelo STJ? Ian, eu tô devendo esse vídeo para vocês, cara. Você não quis citar nome aqui, né? Mas você tá falando do caso Deltan Dallagnol versus Lula, né? Que é um caso, cara, assim, é um caso muito bom pra gente analisar aqui no canal. Eu tenho que fazer esse vídeo, tenho mesmo. É porque, sei lá, porque eu esqueci que eu ia fazer esse vídeo. Galera, eu vou abrir um parênteses rapidinho aqui, só para explicar um pouquinho esse caso. Não é o assunto da nossa aula, isso é responsabilidade civil do Estado, tá? É que o Ian, ele acabou juntando com a teoria do órgão aqui dessa aula, que realmente é uma junção razoável mesmo, doutrinariamente é isso mesmo, são assuntos conectados. O ponto é o seguinte, olha só, por força da teoria do órgão, tá? A gente vai ter ali, né, aquela ideia de que os atos do agente público são imputados diretamente à pessoa jurídica que aquele agente público fazia parte, ok? E, por força de outra teoria aí, né, a teoria da dupla garantia, que também é uma interpretação, no fim das contas, da teoria do órgão, tá? O STF vai falar o seguinte, olha, quando a Constituição Federal fala em responsabilidade civil objetiva por danos causados aos usuários de serviço público ou aos terceiros, nesse caso específico, essa garantia não é só para o particular que vai processar o Estado, também é uma garantia para o agente público. Para o agente público, ele poder ter a tranquilidade de saber que ele não vai ficar sendo processado pelos particulares, que eventualmente o particular vai processar o Estado, e se o Estado for condenado a indenizar, aí o Estado vai apresentar uma ação de regresso em face desse agente público. É isso que o STF entende desde há muito tempo, tá? Muito tempo mesmo. Eu nem sei dizer de que ano são os primeiros precedentes nesse sentido, porque é bem antigo esse entendimento. E o STJ sempre seguiu sem muito questionamento também. No caso Deltan Dallagnol versus Lula, que é problemático porque é um caso muito politizado, né? Não é um caso aí em que a gente pode esperar decisões estritamente técnicas, tá? Que a gente sabe que os tribunais eles sempre têm alguma permeabilidade política aí, tá? O que o STJ decidiu? Ele decidiu que o Deltan, a fazer aquela apresentação em data show e tal, ele fugiu das atribuições do membro do Ministério Público, e aí o STJ falou o seguinte, olha, quando um agente público foge de suas atribuições como agente público, ele pode sim ser processado diretamente e, portanto, ser condenado a indenizar, sem ter esse direito à dupla garantia, sem ter que processar primeiro a União perder e depois a União entrar com uma ação de regresso, tá? Qual é o problema desse entendimento do STJ? Veja, do ponto de vista só teórico, a princípio a tese do STJ até parece razoável, né? Porque o STJ falou o seguinte, olha, o agente público aqui, ele atuou fora das suas atribuições de agente público. Então, nesse caso, ele não era agente público, por isso que pode processar diretamente. Só que, no fim das contas, essa interpretação ela é ridícula, cara. Porque ela fala o seguinte, olha, então nós temos casos em que o agente público ele atua como agente público e como não agente público. Mas veja bem, sempre que um agente público comete um ato ilícito, ele está fora das suas atribuições, porque não existe atribuição de cometer ato ilícito, tá? Então, sempre que um policial, ele mata um inocente, ele não está 100% nas atribuições da polícia, porque não existe no rol de atribuições da polícia matar inocente, sabe? A mesma coisa, um membro do Ministério Público que faz uma publicização de atos judiciais, ele tá fora da atribuição de membro do Ministério Público? Tá. Mas ele claramente ali, ele convocou a imprensa, ele fez tudo na condição de procurador da República, tá? Então, Ian, eu entendo que nesse caso o STJ, ele não quis mudar a teoria do órgão, não. Ele quis fazer um distinguish ali, sabe? Ele quis fazer uma distinção, ele quis falar, olha, a teoria da dupla garantia vale, teoria do órgão vale. Mas nesse caso, o Deltan Dallagnol, ele não estava como procurador da República ao fazer essa publicização aqui perante a imprensa de um ato do Ministério Público, tá? Como eu disse, é um julgamento muito político, né?
particularmente entendo que o STJ tá bem errado nesse caso aí, sabe? Pra ser bem honesto contigo, assim. Mas ele não quis alterar essas teorias, não. Ele só falou, ó, as teorias são válidas, mas esse caso tá fora do escopo de aplicação dessas teorias. Ok?